Olá, turma, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Bom dia, turma. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Se alguém pudesse falar comigo para eu saber como está o áudio, eu agradeço. Bom dia, Tá bom Marina. o áudio, professora. Bom dia. Tá bom? Ótimo. Bom dia, Marina, Carol, Gisela, Fernanda, Letícia. Deixa eu ver, eu acho que estamos... Se vocês, não sei se podem, se vocês puderem ligar o vídeo só para eu conhecê-las, eu agradeço, já que estamos em grupo de mulher aqui. A Andressa está entrando. Se for possível, ótimo, tá? Bom, gente, desde já, muito prazer. Meu nome é professora Ellen Noronha. Nós vamos estar esse semestre com vocês em Direito Constitucional 1, tá? E esta semana é natural que vocês peguem o material depois, porque agora que está iniciando a nossa semana de aula, já que a primeira semana que iniciou dia 5 de agosto foi todo o nosso processo de acolhimento, tá? Tanto para alunos que já estão no Centro Universitário Fibra, quanto aqueles que estão pela primeira vez. Então, nós tivemos a semana de acolhimento. Não sei se vocês deram uma visitada na nossa página, tá bom? Mas vocês vão perceber que a nossa página, sempre ela vai estar na segunda-feira com um fórum. Depois do fórum, ela vai ter materiais. Então, eu vou mostrar para vocês a nossa sala, que eu acho que ao vivo fica melhor de vocês acompanharem. É o tempo que a gente se apresenta e vai falando como é que vai ser a nossa disciplina, tá bom? Se vocês puderem se apresentando nesse decorrer, eu sei que às vezes, poxa, professora, eu já me apresentei, a turma já me conhece, mas imaginem que tem 8 participantes aqui que eu não conheço, tá? Então, se vocês pudessem abrir pelo menos o áudio, se não puder a câmera, e se apresentar, né, o porquê, expectativas do curso, é o tempo que eu vou mostrando para vocês o nosso painel de sala de aula. Vamos fazer essa dinâmica rapidinho, de 2 minutos? Olá, professora. Bom dia. Me chamo Fernanda. Bom dia, E Fernanda. um prazer lhe conhecer. Qual é a expectativa aí, Fernanda, para Direito Constitucional 1? Eu particularmente gosto muito dos assuntos abordados. Foi o TCC da minha prima e eu gostei bastante. E ela quer trabalhar nessa área, então ela meio que já me fez apaixonar um pouquinho Entendi. por essa área. Então, eu acho que são boas. Eu gosto de todos os ramos. Ok, legal. Aí nós temos, além da Fernanda, bem-vinda, Adriele, que chegou também. Aí, se pudesse, Adriele, para saber o que está acontecendo, a gente está pedindo para que vocês abram ou vídeo ou áudio, para que a gente possa ter nossa primeira interação, tá bom? Bom dia, professora. Bom dia, Andrele, tudo bem? Quais as expectativas aí para Direito Constitucional 1? Acho que eu espero aprender o máximo agora de Constitucional 1, porque eu já tenho amigos que eles falaram que se eu puder aprender mais agora, que vai ser uma base muito pouco que a gente vai aprender nos próximos níveis. Eles falaram que é muito, muito importante para a primeira parte. Isso. O que a Andriele, obrigada, querida, está falando, isso é verdade, tá? Então, se vocês perceberem, o Centro Universitário Fibra, ele divide direito constitucional em 4 situações. Você vai ver direito constitucional 1, 2, 3 e processo constitucional. Então, para nós não perdermos muito tempo, o que eu faço?
Eu não sei se vocês visualizaram, mas eu deixei um vídeo me apresentando, deixei um vídeo mais ou menos como é que a gente gosta de trabalhar na disciplina, tá? Porque enquanto nós não caminhamos para o retorno, pelo menos agora ainda em agosto não, mas se Deus quiser em setembro já presencial, eu preferi reduzir esse momento de apresentação através do vídeo e deixar que a nossa interação informal vá dando naturalmente o processo de sala de aula, tá ok? Então, por exemplo, professor, eu tenho dúvida, eu não entendi, repete, por favor, eu gostaria que, como a gente está no que a gente chama de aula remota, que vocês pudessem se manifestar, tá? A pior coisa numa aula ao vivo é o professor ficar e o aluno não entender qual é a continuidade, a trajetória. Então, eu não sei se vocês já estão conseguindo visualizar, aqui para mim mostrar que sim, a nossa página do NEAD, vocês estão conseguindo ver? Sim, professora, dá para ver, sim. Já está aqui. Ok, então reparem que sempre a nossa semana eu vou fazer um preâmbulo. Por exemplo, hoje, professora, a gente já vai iniciar? Já, bem de leve, mas precisamos. Por quê? Porque a nossa aula é uma vez na semana, tá? Então, vocês vão perceber, conforme o vídeo, se você não viu o nosso vídeo introdutório, é só você colocar o cursor quando você tiver acesso no seu celular, não precisa ser agora, ou no computador, você vai para cima e você vai ver esse vídeo, ó, a apresentação. Parece, é só a professora falando dela. Não, não, tem muitas dicas aqui, tá? Tem dicas de como eu gosto de trabalhar, eu me reporto ao plano de ensino. Por falar em plano de ensino, eu gostaria que vocês baixassem o plano, eu acho fundamental, bem aqui, ó, já vou colocar, tem uma parte, ó, plano de ensino, logo depois vem a apresentação do coordenador Gomes. Então, depois da apresentação dele, tá? Você primeiro assiste a apresentação e você vai ver o plano de ensino. Aqui tem ementa, conteúdo, principalmente, turma, como nós estamos numa aula remota, o aluno, para ele entender aonde a professora está, é fundamental ele se guiar pelo plano de ensino, que daqui a pouco eu já vou abrir para vocês, tá? Gostaria de ressaltar que esse plano de ensino pode e provavelmente sofrerá alterações, não em seu conteúdo, claro que não, o conteúdo é a cobrança do MEC. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu agendei alguma avaliação hoje. Já, professora, não valendo ponto, exercício, sem valer ponto. Pode ser que, por exemplo, eu decida que pela pouca quantidade de alunos eu só vou iniciar semana que vem, tá? Para que nenhum aluno fique prejudicado. Então, em termos de datas, em relação somente aos exercícios, pode haver uma alteração. Alguém está me dizendo que o áudio, para mim, para a turma está baixo. Está baixo o meu áudio? Para mim não, professora. Não sei para os outros. É porque aqui... Tá, pode ver. Então, a minha sugestão é assim, verifica. Tá sim, professora, seu áudio tá baixo. Para alguns sim, outros não. O meu aqui está no máximo. Verifiquem se o áudio de vocês está no máximo também para o Zoom. E aí, qualquer coisa... Porque 2 pessoas estão me dizendo que o áudio está baixo, mas eu tenho aqui 3 pessoas das 13. O sim que estão colocando, ó, tá tudo certo. Então, eu tenho 13 pessoas, 3 estão dizendo que tá baixo. Essas 3 pessoas eu sugiro verificar a adequação do áudio junto ao Zoom ou ao seu celular ou ao seu PC, porque se estivesse baixo, estaria para os 13. Eu até levei aqui minha voz para... Tá normal? Então, enfim, vamos tentar prosseguir. Se ainda permanecer muito baixo, dá um toque aqui no chat, tá bom? Bom, vamos lá. Então, além do plano de ensino, vou voltar. Vocês vão ver o primeiro fórum. Professora, eu não tive como responder
A minha primeira aula é agora, perfeito, a nossa aula é uma vez na semana. Então, esse fórum vai estar aberto até domingo. Ele vale ponto? Não, mas ele, para mim, é um indicador de participação. Professor, a participação vale ponto? Até agora não. O que tu queres dizer com até agora? Porque, às vezes, o aluno ele precisa daquele meio ponto no NPC1, ele precisa daquele meio ponto para passar por média. Como nós vamos voltar presencial, acho que nós não vamos ter problema, tá? Mas o fórum é uma iniciativa para nós debatermos um assunto. Agora, ela é uma discussão simples. A partir do momento que você coloca a sua opinião, eu respondo e acabou. Ele não fica tendo réplica e tréplica. Por que não? Porque vocês têm outras disciplinas, eu tenho outras turmas. O objetivo é que a gente movimente a sala de aula, para não ficar aquela aula passiva. Então, nós iniciamos um primeiro fórum, cuja pergunta é: para que serve uma Constituição? Professor, eu posso colocar como opinião? Pode. Professor, eu prefiro pesquisar antes. Gente, fiquem à vontade. Aqui não tem certo ou errado. O momento é de errar, tá? Mas eu sempre inicio com o fórum para mobilizar vocês. Sempre vocês vão ver, então, fórum, material de apoio. Quando vocês clicarem aqui, reparem que vão ter 2 materiais de apoio. Eu sempre vou colocar esse símbolo da pasta, tá, turma? Ok? Bem-vindo aí aos alunos que estão chegando, tá bom? Então, essa pasta aqui, vocês vão ter 2 artigos em PDF. Um artigo é Constituição e seus sentidos, e o outro eu preparei uma apostila para vocês. Vocês vão ver que eu tenho mania de preparar algum material. Não é porque eu acho que seja melhor, mas é porque, pela experiência em direito constitucional, para que a disciplina não se torne árida, muitas das vezes é bom quando o professor resume e compila. Agora, claro, eu vou ficar só no resumo da professora? Claro que não, mas ele me dá, vamos dizer, uma paz, né, de espírito, né? Por quê? Porque se eu for para os autores, existem várias noções. Então, muitos alunos gostam do Pedro Lenza, que é direito constitucional básico, muitos gostam do Paulo Bonavides, outros alunos gostam do Gilmar Mendes, que o escrito dele é muito bom, independentemente da opinião pessoal que a vossa professora tem em relação a ele no STF, mas o livro dele em si é bom, tá? Então, o que eu quero colocar para vocês é que vocês têm esses 2 materiais. Sugiro, baixem. Eu não vou lotar de material, mas o material que eu colocar aqui é o mínimo que o aluno precisa saber. Pessoal, até aqui tá claro? Letícia, Marina, Matheus. Sim, professora. Bem claro. Tá? Se não tiver, por favor, abram o áudio, tá bom? Ok, obrigada. Olha só, vocês vão ver também que tem um slide. Professor, é sempre que você vai colocar seus slides? Depende. Tem aula que vai precisar, como hoje, do slide inicial, porque o aluno está chegando, saindo do primeiro período, sendo apresentado para direito constitucional, e ele nem sabe o que esperar. Então, eu coloquei só que os slides, eu quero só que vocês entendam, todos os meus slides são em plataforma online, eu não faço mais aqueles slides tradicionais, tá? Então, porque para mim é maior dinamismo, o aluno não fica com aquela coisa meio chata, então eu gosto de trabalhar com o Geniali, que é a plataforma. Então, se por acaso você agora não tiver acesso, é só você clicar, tá? E você clicando, você vai conseguir normalmente o nosso slide, tá bom? Deixa eu voltar lá. Então, pessoal, essa foi a proposta. Então, sempre haverá fórum, pasta. Depois da pasta, se houver slide, eu vou disponibilizar a vocês. E sempre vai haver a plataforma Zoom. Por enquanto, eu estou utilizando a plataforma Zoom porque o aluno que não está conosco vai ter essa aula gravada depois. E aqui eu vou disponibilizar depois para a turma. Então, o que eu gosto do Zoom não é o tempo dele ainda é limitado, infelizmente, tá? 40 minutos, mas eu já gerei, sempre vou gerar o link para a primeira aula e para a segunda aula. Professora, caiu a nossa aula, o que eu faço? Você vem no nosso plano aqui, no nosso NEAD, e você vai ver, ó,
aula ao vivo, Zoom, tá aqui, link do primeiro tempo de aula, é só clicar. Link acesso segundo tempo de aula, é só clicar. Então, sempre quando você abrir na segunda-feira, eu vou estar deixando antes das 8 horas. Hoje eu deixei às 7h35 da manhã, tá? Então, você pode se preparar. Talvez hoje não queira abrir o vídeo, mas na medida que vocês puderem abrindo o vídeo, o áudio, é muito melhor, porque a gente não fala sozinho, tá bom? Bom, em termos da apresentação básica do NEAD, é isso. Ok, pessoal, aqui? Ok. Vocês estão conseguindo visualizar o plano de ensino? Me digam Sim, aí. professora. Ok. Professora, você vai ler ele todo? Não, não se preocupe que eu prometo já iniciar a aula, tá? E já a discussão. Mas é para vocês entenderem aqui o que nos reserva o plano, tá? Essa aqui é a ementa, ok? Do MEC. Então, a gente vai estudar Estado. O que é um Estado de Direito? Será que é a mesma coisa? Será que todo Estado é um Estado constitucional? O que é um direito constitucional? Né? Para que serve o direito constitucional, professora? Porque tem países que dão maior prevalência, outros até têm, mas não dão tão importância. Por que a gente fala que uma Constituição é suprema, etc. Então, essa aqui é a ementa, tá? A professora, isso... Hoje não, desculpe, pode falar. Eu acho que ela ligou sem querer o áudio, professora. Tá, não tem problema. Quando vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, tá? Aqui o objetivo da aprendizagem, etc. Para mim, o que é interessante que um aluno do segundo período tenha, tá? Primeiro, gente, vontade de aprender. E aqui a vontade de aprender é a vontade também de se expor. Professor, eu falei, ai meu Deus, falei errado. Sim, pessoal, nós somos professores para ensinar para vocês. Se você não falar errado aqui, te garanto que não vai ser na hora de uma audiência que você vai conseguir cometer esse erro. Não é interessante, tá? Então, eu sugiro que vocês tenham iniciativa, tenham vontade de aprender, seja remoto ou presencialmente, né? Leiam, digam, olha, eu não entendi tal coisa, eu vi o vídeo, eu não entendi, porque com isso o professor pode dialogar com você. E às vezes a dúvida de um aluno é a dúvida dos demais. Às vezes tem pessoas que são mais introvertidas, outras que têm personalidade mais extrovertida. Só que entre o introvertido e o extrovertido não existe melhor nem pior. Existe uma interseção. Eu tenho que aprender, porque direito constitucional veio para ficar. É o primeiro que eu estou dando. A professora falou que eu vou ter o segundo, o terceiro e processo. E quando chegar na OAB, adivinha? 7 questões de direito constitucional na primeira etapa. E se você gostar, ainda pode fazer na segunda etapa, que é só questões subjetivas mais a peça processual. Então, pessoal, mesmo que seja qualquer concurso público que pretira e não precise da ordem, tá? Adivinha quem vai estar lá como matéria carro-chefe? Direito constitucional. Até nível médio já cobra direito constitucional. Então, ele veio para ficar. A tua vontade de aprender vai ser fundamental, tá? Professor, o que tu me sugeres? Às vezes eu tenho dificuldade, leio, não entendo direito. Marca. Professor, eu não entendi essa palavra. Marca, volta de novo. Traz para a gente essa tua angústia, tá? Então, nós precisamos que você faça a leitura. Sem leitura não dá. Professor, eu tenho quanto tempo para ler esses textos? 1 semana. Porque como a nossa semana é segunda, na outra semana eu vou dizer aí, pessoal, então eu vou iniciar com matéria nova, né? Porque não tem como, mas sempre voltando à nossa matéria que foi deixada na segunda, tá? A professora, não estamos conseguindo abrir o link do slide, que está só escrito, não abre página nenhuma. Então, vamos ver aqui já para sanar essa situação. Deixa eu só... Eu estou aqui no Geniali e é bom que eu já deixo todas as páginas abertas. Que aí eu vou colocar no chat para vocês e depois retifico lá no NEAD. Tem pessoas que conseguiram, outras não. Vocês estão vendo que eu estou abrindo meu Geniali, tá? Eu vou colocar aqui, ó, copiar. Copiar e vou jogar aqui para o nosso chat, tá bom? Deixa eu colocar aqui para todo mundo.
Verifiquem se vai chegar aí para todo mundo, por favor. Verifiquem se agora, através do link do chat, vocês conseguem. Aí vocês me dão um retorno, tá? Mas obrigada por dar o retorno, depois eu volto lá ao NEAD e vou ver o que aconteceu, porque às vezes a gente coloca um link e pode ser que eu tenha cometido algum equívoco na hora de colocar o link na plataforma, tá? Sim, nós vamos utilizar legislação, jurisprudência e também o raciocínio lógico. Professora, como é que tu gosta de lecionar? Aula expositiva e dialogada, remota e presencial, leitura de textos, tá? O YouTube, pessoal, quando nós usarmos, é essa aula que foi gravada, eu vou deixar no YouTube. Mas qual é a vantagem do aluno estar presencialmente? Olha, bem-vindo aos que chegaram depois, tá bom? Me chamo professora Helen Noronha e vou estar com esse semestre com vocês em Direito Constitucional 1. O YouTube é bom. Eu não consegui assistir a aula, professora, eu pego depois pelo YouTube. Claro, é bom pegar, tem que pegar. Mas olha aqui, uma aula ao vivo, né? Vocês já interagindo conosco. Ó, professora abriu direitinho, obrigado. Se eu não estou na aula ao vivo, eu não consigo, e a professora não consegue interagir comigo. Então, o quanto vocês puderem estar na aula ao vivo, vocês ganham tempo, porque vocês não necessariamente têm que retornar para a aula. Então, não necessariamente eu tenho que ir para a aula gravada. Mas também eu posso estar na aula ao vivo, alguma coisa eu não pequei, eu me distraí, eu nem me distraí, eu estava focado, mas eu não entendi realmente. E aí eu vou voltar novamente para a aula gravada. Então, o aluno que ele assiste ao vivo, ele tem a prerrogativa de assistir 2 vezes a mesma coisa, se ele quiser, tá? E o aluno que não assiste ao vivo, não por opção, às vezes é queda na internet, às vezes é dificuldade porque ele está num local que infelizmente não permite para ele. Enfim, cada situação é uma situação de aluno, ninguém está comparando nada. Mas se esse aluno tiver dificuldade, é para ele que serve a aula gravada, tá bom? Vamos lá. Podcast, professora, você não usou nesta semana podcast? Pois é, porque eu tenho a opção de usar o vídeo ou o podcast. Vai ter momentos que eu vou enviar podcast para vocês, tá bom? Ferramentas do ambiente virtual. Então, eu posso usar fórum de discussão, já estou utilizando, gosto muito. Posso utilizar questionário, vocês vão ver que a maior parte das nossas atividades são questionário, tá? Posso utilizar glossário, etc. Realização de exercícios. Professora, filme? Pode ser que eu deixe um link de um filme e diga para vocês, gente, eu só quero que vocês assistam, o filme de tanto a tanto, esse pedaço aqui. Professora, mas eu quero assistir o filme todo. Tudo bem, fica à vontade. Mas pode ser que para o entendimento da disciplina eu deixe o link somente de um vídeo que eu acho oportuno para a gente trocar e bater um papo, tá? E vão ter alguns trabalhos individuais ou em equipe. Repara que eu estava imaginando, quando esse plano de ensino foi feito, eu quero que a turma entenda que foi feito no momento logo depois das férias coletivas dos professores. E até o momento estava dizendo que a nossa aula seria só remota. Agora começa a abrir a possibilidade, graças a Deus, dela ser híbrida. Professor, o que é isso? Começa a remota e a gente logo mais vai se encontrar presencialmente, se Deus quiser, aí com tendências a partir de setembro. Só que como o plano de ensino não é feito 24 horas antes, ele é feito quase 20 dias antes para o professor poder se planejar e o aluno perceber que a docência realmente pressupõe de planejamento, vocês vão ver que isso é que pode mudar, tá bom, turma? Então, eu tinha previsto 4 pontos de atividade e 6 pontos, 4 pontos, no caso, uma prova escrita, tá? E 6 pontos atividades individuais, tá? Mas não se preocupem que isso talvez é o que eu falei para vocês, que eu não vou me ater agora, porque isso vai sofrer modificação. Porque se voltar presencial, quando voltar, vai ser aquela velha fórmula do Centro Universitário Fibra. Alguém lembra qual é a fórmula? 7 NPC 1 e 3 trabalho, lembram? Tá? Então, é uma coisa que a gente ainda... Professor, então está suspenso quanto é que vai valer ainda cada atividade? Está, tá? Conforme a determinação de abertura presencial ou não. E agora eu me preocupo com o quê? Com nada, só relaxo assistir aula, porque eu não vou fazer pegadinha com vocês se houver qualquer tipo de avaliação,
imediatamente vocês serão comunicados pela plataforma com uma semana, no mínimo, de antecedência. E claro que não vai ser logo prova, vai ser um trabalho, um ponto, podendo consultar, etc. Tá? Então, hoje nós já fizemos a primeira parte. Nós apresentamos o plano de ensino para vocês, só falta apresentar as bibliografias, e nós vamos iniciar com noções de direito constitucional, tá? E constitucionalismo. Tá aqui a nossa primeira unidade, tá? Professora, eu quero saber o que vai acontecer a aula que vem. Eu já sou assim, tem alunos que estão lá na frente. Tá aqui, dia 17, eu vou dar isso aqui, ó. Supremacia, conceito, estrutura. Professora, eu quero saber o que vai ser dado dia 24. Tá aqui, ó. Conceito, poder... Ah, professora, então antes do feriado, que é 7 de setembro, eu já tenho todas as aulas? Não só antes, como tudo, pessoal. Tá aqui, ó. Isso não vai mudar, tá? Então, eu quero gerar tranquilidade para os alunos que isto não irá mudar, a não ser que, Deus o livre, eu caia doente, que eu espero que não. Fora isso, pessoal, esse é o conteúdo. Eu não tenho... Ah, a professora disse que vai lecionar dia 17, isso aqui, ela veio com outra coisa da cabeça dela. Gente, não existe outra coisa. Planejamento é planejamento. Ele pode ter uma flexibilidade, que eu falei, em relação à pontuação, que eu estou esperando o decreto municipal para saber se a fibra funciona presencialmente ou não. Então, como o direito constitucional trabalha como uma das fontes com o decreto municipal vale mais do que um plano de ensino de uma professora. Então, obviamente, talvez isso, em termos de pontuação, seja alterado, mas o que eu vou dar em cada aula não será alterado. Tá claro isso, turma? Tá sim, professora. Tá. Alguma dúvida em relação ao plano, inicialmente? Não. Olha, gente, a gente tem essas três, para fechar o plano, essas três literaturas básicas, Bonavides, Ferreira Filho e Mendes, tá? Deixa eu ver se eu tenho o Mendes aqui. Vou pegar uma Constituição, olha só. Esse aqui é do direito, vou pegar... Professora, você acha que eu devo ter uma Constituição? Sinceramente, sim. Professora, eu não tenho condições, a biblioteca da fibra está aberta, mas até eu sair de casa vou ter que sair de máscara. Professora, como é que eu faço isso? Pessoal, essa aqui é a Constituição, tá? Se eu não tenho ela, minha sugestão para vocês, eu vou colocar bem aqui, vou interromper rapidinho, vou dar um stop, e vou colocar aqui no link para vocês do chat, onde é que vocês podem ter acesso a uma Constituição atualizadíssima. Primeiro é no site do STF, tá? Então, Constituição Federal, porque ela já tem todas as novas alterações, tá? Então, professora, eu estou no momento sem livro básico, sem problema nenhum. Tá sem livro, por favor, site do STF. Por quê? Porque o STF, o que ele faz? Ele atualiza, tá? Então, ele não muda a Constituição, mas ele atualiza a legislação. Ele está atualizado, esse que eu vou dar para vocês, até 2019, nós estamos em 2020. Por exemplo, essa que eu mostrei para vocês agora, que eu estou ao vivo aqui, ela está atualizada somente até 2016, então eu vou ter que complementar ela, tá bom? Eu vou jogar aqui no chat para vocês vão ver um momento. Tá aqui o link, pessoal. Ó, o link aí no chat, tá bom? Essa é a mais atualizada que nós temos. Então, não tem livro? Clica lá para você ter uma noção de direito constitucional, ok? Bom, vamos lá aos nossos slides. Verifiquem, primeiramente, se fica legal o slide para vocês, como eu vou manusear aqui. Se não ficar, como vocês têm o link, eu vou tratando aí na aula. Eu vou abrir aqui e vocês vão me dizer se vocês conseguem visualizar legal, Geniale, ou se não. Deixa eu só colocar o link aqui. Aí vocês me dão um retorno. Me digam se está ok a visualização ou se não está legal. Sim, professora, tá ok.
Tá ótimo, professora. Tá pequeno, pessoal, ou não? Tá dando para... Não, tá dando pra ver tudo certinho. Ok. Então, olha só, vez ou outra eu vou alternar. Professora, você vai encher de slides? Não se preocupem, não, tá? Talvez a gente nem consiga dar terminalidade total a ele. Nós estamos iniciando, tá bom? Então, não se preocupem que eu não vou largar. Professor, o que eu devo aprender contigo? Cada professor tem um jeito. Observem muito o que eu falo e o que eu dou, tá? Eu não vou cobrar coisas que eu não estou falando ou que eu não estou dando, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente está em Direito Constitucional 1. Deixa eu só ver de que maneira eu vou poder passar o geniário aqui. Tá? Então, olha só, pessoal. O nosso direito constitucional, ele tem uma data de aniversário. Vocês sabem quando ele nasceu? Bora tratar direito constitucional como uma pessoa, tá? Todo professor tem sua loucura. E eu, como professora de direito constitucional, tenho umas loucuras também, tá? Ele é uma pessoa, ele nasceu num dia e nasceu numa data. Se tu fores com o link do STF, tu vais ver quando foi que ele nasceu. Onde é que nasce esse bebê aí? Ele é um mês que falam muito aqui, é um mês muito badalado no nosso Pará, né? Independentemente da tua fé religiosa ou não. Mas qual é o mês que mais dá pessoas e que, por sinal, esse mês nem vai poder dar tanta gente, porque foi suspenso a data? Outubro. Outubro, pois é. E professora nasceu em outubro, exatamente. A Constituição Federal, ela nasceu em outubro. Agora, bora descobrir o dia. Alguém lembra? Alguém chuta? Na verdade, o direito constitucional, ele vai nascer dia 10, tá? Ele vai nascer 10 de outubro. Professora, mas assim, qual é o ano mais atual? Que a gente vai ver que o Brasil teve várias constituições. Exatamente. Mas vamos tratar da última. Qual é a que rege até hoje? A gente está em 2020, mas alguém diz assim, você leu a Constituição Federal de 1900 e... Exatamente, Matheus. 88. A primeira foi realmente em 84, tá bom? Mas nós vamos colocar de 88. Então, na verdade, o direito constitucional, ele é um ramo de direito público, tá? Por que público? Porque ele fala de direitos e deveres e garantias fundamentais. Então, ele disciplina a norma de um Estado. Nós não estamos falando que ele não está nem aí para o direito privado. Mas quando a gente fala em direito privado, na verdade, vocês vão aprender ao longo do curso da Fibra que os professores, eles dividem o que é privado e o que é público, só para facilitar o teu entendimento. Mas quando a gente sai e vai para a prática da advocacia, no fundo, você vai ver que existem decisões que mesclam. Por exemplo, direito constitucional com direito civil. Opa, professora, direito civil é privado, direito constitucional é mais público. Uma decisão do magistrado envolveu os dois, sim. Mas como você ainda está no segundo período, vamos com calma. Para facilitar o teu entendimento metodológico, por hoje, por hora, você ainda não avançou, você não está no sexto, sétimo período. Então, vamos por partes, tá? O direito constitucional, ele é, neste momento, eminentemente público. Por quê? Porque é normas e regras de um Estado, tá? Então, ele vai tratar como é que organiza os poderes executivo, legislativo, judiciário, como é que organiza o poder. Ele vai dizer quais são os direitos e deveres. Por exemplo, um ser humano pode invadir a casa do outro assim, de repente? Não. Não. Mas quem é que me diz que não? É o presidente da República, é o Poder Judiciário? É a Constituição. E qual é o peso de uma Constituição? Para que ela serve? Olha aí o nosso fórum, já dando dica. Para que serve uma Constituição? Para manter a ordem, para organizar a sociedade de alguma forma, os impulsos. Acho que seria isso, na minha opinião. Sim, perfeito, perfeito. Então, na verdade, ela vai servir para limitar o poder do Estado.
Professora, como assim? Gente, vocês já ouviram dizer que o Estado, ele não pode tudo? O Estado, ele pode muita coisa. O Estado, que eu digo, são os poderes. Tem muita coisa que os poderes executivo, legislativo e judiciário podem. O poder legislativo, elaborar leis. O poder judiciário, julgar as lides. O poder executivo, fazer o planejamento, plano plurianual, dizer a direção de um país. Só que eles não podem tudo. Quando o Matheus coloca no chat, não, professora, pois fere o direito de propriedade, quer dizer que o Estado pode quase tudo, mas ele não pode tudo, porque, segundo o Matheus, realmente o Estado não pode entrar no teu lar, exceto, aí há exceções, tá? Eu vou ver, eu posso, se eu verificar que uma pessoa está passando mal, se ele tiver um mandado judicial, tá? Se realmente houver alguma coisa em flagrante delito que eu precise invadir, entre aspas, aquele lá. Mas fora isso, eu não posso fazer. Então, gente, a partir de hoje, a Constituição Federal, ela existe para limitar, dizer, ei, Estado, stop, você não pode tudo. Tá? Você tem algumas regras e a Constituição, ela vale tanto para o Estado, leia-se Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, quanto para cidadãos, aqueles que portam título de eleitor, quanto para aqueles que não têm título de eleitor, tá? Exemplo, menores, e que são indivíduos. Então, ela serve para todo mundo, quem é cidadão, quem não é cidadão, tá? E serve também para os poderes. Então, ela, na verdade, é uma grande soma de normas e regras de como uma sociedade tem que se conduzir, tá? Como nós estamos... Eu vou voltar com a tua pergunta. Fere o direito de propriedade. O direito constitucional foi criado para que o abuso do poder durante a ditadura não se repita? Não foi durante a ditadura, mas o objetivo é que o abuso do poder monárquico não se repita. É isso que a gente vai ver. A Constituição, ela emerge contra o poder monárquico pós-Segunda Guerra Mundial. Não é o rei que diz a verdade. Quem diz a verdade é uma norma codificada, escrita, chamada Constituição. Meninos, nós vamos para o nosso segundo link e nós vamos dar continuidade ao slide, porque vai cair a qualquer momento. Espero vocês no segundo link. Deixa eu ver, antes de cair, se eu posso facilitar a vida de vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso em tempo recorde, tá? Colocando aqui para vocês já o nosso link para a segunda aula. Deixa eu ver se eu consigo.